Para partilhar hoje a palavra, vamos abrir o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler os primeiros 20 versículos do livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Vamos ficar de pé em temor a essa palavra, a Escritura, que é a palavra de Deus. Gênesis 37, capítulo 37, de 1 a 20. E lá estão registradas essas palavras: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. E assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? E disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um a outro: lá vem o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Até aqui. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pode se assentar em oração. Senhor, aqui estamos, neste lugar precioso, lugar de oração, lugar onde o Teu nome tem sido invocado, e é invocado constantemente. Estamos aqui, Senhor, e temos estado Te louvando, momentos tão maravilhosos, quando o nosso coração pode se abrir tanto em oração como em adoração, e podemos perceber que há alguém maior aqui neste lugar, poderoso, capaz de fazer coisas tremendas, e alguém que ama e nos ama, e que tem um propósito conosco e com as nossas vidas. Aleluia. Senhor, este momento é Teu. Agora que temos lido as Escrituras, conduz a meditação da palavra em cima da necessidade do Teu povo que está aqui
reunido. Espírito de Deus, Tu conheces o coração de cada um aqui, sabes as necessidades, e Tu és aquele que veio e está conosco exatamente para comunicar o que Deus tem para nos falar, e o que Ele tem para nos mostrar. Por isso, Senhor, nesta hora que as barreiras caiam por terra, as dificuldades, Senhor, sejam derribadas, e a presença do Senhor se manifeste, e consigamos ouvir a Tua voz dentro do nosso coração. Aleluia. Estes momentos nós apresentamos ao Senhor, acreditando no agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Um homem encontrou José, ele estava errante pelo campo, percebeu que ele estava procurando alguma coisa. Perguntou: o que você procura? E a resposta dele foi muito interessante: eu procuro os meus irmãos. Vamos repetir? Eu procuro os meus irmãos. Ele estava à procura dos seus irmãos. Realmente ele encontrou os seus irmãos? Ele os encontrou logo, de certa forma, mas na realidade ele não encontrou os seus irmãos como seus irmãos. Ele encontrou os seus irmãos dentro de uma situação muito tensa, familiar, muito difícil. Ele encontrou os seus irmãos como seus inimigos, seus opositores. De fato, eles, quando viram, imediatamente escarneceram, disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa dessas cisternas. Vamos dizer que um animal selvagem o devorou, e vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos. Por chocante que seja, José foi recebido com esse espírito, né? Realmente os seus irmãos estavam ao ponto de realmente agredi-lo e matá-lo. E eles não fizeram isso porque o mais velho, Rubens, se interpôs e impediu que ele fosse morto e os convenceu a enfiá-lo numa cisterna e deixá-lo ali para mais tarde. E depois o outro irmão, mais velho, depois de Rubens, Judá, aí ele se interpôs também, intermediou e aconselhou que não o matassem e que ele fosse vendido então para o Egito. Então ele foi vendido ao Egito como escravo. Então José, na realidade, não encontrou seus irmãos, levou 13 anos para ele encontrar os seus irmãos. O relacionamento entre eles era muito tenso. O que José experimentou aqui? Ele experimentou rejeição. Rejeição é uma das piores coisas que a gente pode experimentar na vida. Não tem coisa pior, como é doído a gente ser rejeitado. Todos nós experimentamos rejeição de alguma forma, de alguma maneira. Pequenas rejeições, rejeições aparentes, grandes rejeições, mas não tem ser humano que não saiba o que é ser rejeitado. E não é fácil a gente passar por uma experiência dessa. E rejeição produz o quê? Produz rejeição. Quando nós somos rejeitados, nós também rejeitamos quem nos rejeitou. Dentro de nós aparece também ira, aparece sentimentos fortes, aparecem desejos que a gente mesmo se espanta com o que acontece dentro de nós. A história de José é uma história bem contemporânea. É a história da família que foi escolhida por Deus para ser a nação que haveria de realizar os planos de Deus até a vinda do Messias. Era através dessa família que Jesus haveria de vir, como realmente ele veio. E José fazia parte dessa família. Ela é uma história muito conhecida, mas uma família que nós poderíamos também identificar hoje, uma família com problemas sérios. Nós pensamos, por ser família de Deus, ou pertencer ao povo de Deus, seria uma família que não teria problemas. Não, você vê, na família de José também havia uma dificuldade grande. Os seus irmãos rejeitaram José porque eles se sentiram rejeitados pelo pai. Sentiram-se rejeitados pelo pai porque o pai dava mais amor e atenção ao filho, era inequívoco. A José, por ser o filho de Raquel. E o resultado disso é que eles rejeitaram o adolescente ou o menino, não aceitaram mais, o antipatizaram e logo eles estavam odiando. E qualquer coisa que José falasse, inclusive os seus sonhos, era motivo para eles
rejeitá-lo mais e mais. Chegou o ponto que eles pacificamente não conseguiam conviver mais com ele. Então chegou ao ponto que chegou aqui nesse texto. Rejeição é uma coisa terrível, afeta a vida do ser humano profundamente, especialmente os nossos relacionamentos. E é o fator que mais atrapalha os relacionamentos na vida, e no meio também do povo de Deus. Quando nós nos sentimos rejeitados e não amados, nós que somos seres emocionais, nós reagimos também, ou contra as pessoas, ou contra nós mesmos. E o resultado é que aparece dentro de nós tanta coisa que a gente nunca imaginava. Como que José foi afetado pela rejeição que ele sofreu? Não só a rejeição no dia a dia, mas chegou ao ponto de que que os seus irmãos intentaram contra a sua vida. Ele escapou por causa do plano e da vontade de Deus. Deus interpôs a mão, senão ele teria sido morto. E, por certo, aquela família ia lamentar toda a vida este acontecimento, porque não seria o desejo de uma família jamais isso acontecer. Mas uma coisa impressionante é que José reagiu diferentemente. A reação dele não foi uma reação normal, ele não desenvolveu o que normalmente ele deveria desenvolver depois de passar por uma experiência como essa. Por que eu falo isso? Porque rejeição é a matéria-prima para todo tipo de revolta. Quando uma pessoa é rejeitada, ela se revolta, ela manifesta revolta, aparece o nosso lado, entre aspas, mal, aparece a nossa natureza má. E o resultado é que nós nos tornamos pessoas revoltadas. Mas José tinha tudo para se tornar um jovem revoltado, um rebelde, a ovelha negra da família. Ele tinha um motivo agora para descontar no mundo, na vida, em tudo que ele tinha passado. E, no entanto, contrário a tudo isso, ele reagiu de uma forma que nós não imaginávamos. O que aconteceu com ele? O que levou José a reagir assim? A vida dele continuou, e apesar de tudo que ele sofreu, 13 anos como escravo e 3 desses anos na cadeia, nada disso afetou a vida dele no sentido do plano e do propósito de Deus. E nós o vemos, à medida que você prossegue a ler em Gênesis, nós o vemos assumindo o lugar que Deus tinha previsto que ele ia assumir, de liderança sobre todo o Egito e sobre toda a terra, porque o Egito liderava a terra naqueles dias. E cumprindo-se os sonhos dele, e a família dele ali no Egito também, como parte deste plano. Coisa impressionante. Tem um segredo na vida de José, e esse segredo é importante para mim e para você. Como conviver com rejeição, seja de que tipo for. Alguns de nós experimentamos rejeição muito forte, ao ponto de desestruturar a nossa vida. Tem pessoas até hoje desestruturadas por causa do tipo de rejeição que enfrentaram na infância, ou enfrentaram durante a vida. Como então enfrentar rejeição e não ser afetado, ou não ter a nossa vida estragada pela rejeição? Ou como encontrar os nossos irmãos? Como encontrar o coração das pessoas? Na realidade, o que nós, seres humanos, queremos, e toda a família quer, apesar das tensões, é encontrar o coração do outro, conseguir falar a mesma linguagem, mas a linguagem do amor, não a linguagem do ódio ou da rejeição. Então vamos perguntar a José, procurar na vida de José os segredos, procurar encontrar no texto bíblico os segredos, exatamente porque que ele conseguiu enfrentar a rejeição do pior tipo e não ser afetado, a sua vida estragada. Pelo contrário, ser um instrumento para a salvação dos seus próprios irmãos e de toda a sua família, tanto da fome, como também para a realização dos propósitos de Deus. Então, o primeiro segredo, a gente vê aqui, ele é subentendido. A gente não sabe quando foi isso. Mas houve um momento na vida de José, eu creio que bem cedo, em que ele conheceu o Senhor, seu Deus, intimamente, pessoalmente. Ele teve um encontro pessoal com Deus, um encontro pessoal com o Senhor. E isso foi o primeiro segredo da sua vida que o preparou, estava preparando pelo que ele haveria de enfrentar. Em outras palavras,
Teve um momento que ele conheceu que o seu verdadeiro pai não era Jacó, era Deus. E isso então o preparou para enfrentar as dificuldades que ele teria pela frente. O conhecer Deus implica nisso, porque nós o conhecemos com a nossa origem, a razão da nossa vida, tudo que nós somos. É isso que nós chamamos receber a Cristo, receber o Senhor, recebê-lo em nós. É uma experiência pessoal que nos dá a condição de enfrentar toda e qualquer situação. O relacionamento básico do ser humano é o relacionamento com Deus. Desse relacionamento fluem todos os outros relacionamentos. Então, por isso que ele é importante. Eu me lembro do testemunho de um jovem, na adolescência, como é natural da adolescência, aquele jovem criou uma dificuldade com a sua mãe, houve uma dificuldade entre ele e a sua mãe. E ele, então, brigou com a sua mãe, ficou emburrado com a sua mãe, fazia 2 anos que eles não se conversavam. Ele não aceitava sua mãe conversar com ele, nem ele falava com a sua mãe. 2 anos dentro da mesma casa, convivendo, brigados. Mas da parte dele, não da parte dela. E assim estava a situação dele nesse tempo. E ele, um dia, não sei se alguém o trouxe à igreja, o convidou, se ele passou e sentiu-se atraído pelos cânticos. Eu sei que ele entrou, participou de um culto, houve o apelo para a decisão por Cristo, no apelo ele aceitou a Cristo. E veio ao Senhor, e foi levado para a sala de aconselhamento. E foi uma decisão assim, genuína. Tão genuína que assim que eles ministraram a ele, oraram com ele e orientaram nos primeiros passos da vida cristã, ele virou para eles e contou o problema dele. Como é que eu faço agora? Eu vou para casa, eu estou brigado com a minha mãe. Faz 2 anos que eu não converso com ela. Agora, como é que eu faço? E eles o orientaram, como normalmente seria orientado. Você agora tem Cristo em você, tem o Espírito Santo dentro de você. Ora, nós vamos orar aqui, ele vai te orientar, e você vai orando, e lá Deus vai te dirigir como é que você vai tratar a sua mãe. E assim ele foi para casa, o caminho orando, preocupado como é que essa barreira ia cair por terra. Chegou em casa, ficou aquela situação difícil, ele entrava para o quarto, vinha na sala, ia para a cozinha, orando para saber como é que ele ia aproximar da sua mãe. E finalmente, de repente, ele sentiu um impulso, chegou para a mãe, virou para ela e disse assim: mamãe, está tudo certinho com a senhora, não tem nada errado com a senhora. A mãe dele deu um pulo, se assustou, 2 anos que ele não conversava com ela, estampou a chorar e os dois se abraçaram. Uma barreira de 2 anos havia caído. Ela caiu por quê? Porque com o encontro com o Senhor, você vê imediatamente a barreira que aquele jovem tinha caiu com a sua mãe, como cai com outras pessoas. O encontro com o Senhor, ele é fundamental para poder guiar os nossos relacionamentos, a nossa vivência na vida. Por isso que é fundamental um encontro com o Senhor. Então, o primeiro segredo é que teve um momento na vida dele em que ele conheceu o Senhor. A gente vê porque fala que o Senhor era com ele, e estava com ele, com José. E através dos sonhos, Deus falou com ele e mostrou o que queria da vida dele. Então, esse é o primeiro segredo. Mas tem um segundo segredo: ele não só conheceu o Senhor e ficou nisso. Aquele conhecimento levou a desenvolver uma vivência com Deus no seu dia a dia. Então, José não apenas conheceu Deus ou se entregou ao Senhor um dia, mas ele viveu em comunhão, procurou viver em comunhão com Deus diariamente, constantemente. Significava que tudo que ele passava, que ele enfrentava, ele compartilhava com Deus. E Deus tinha uma chance de falar com ele, e ele falava com Deus. Então, ele experimentava a presença de Deus no seu dia a dia. Será que isso é importante? Extremamente importante. A Escritura diz que o Senhor era com José. E a vida de José era afetada exatamente por isso. Lá em Provérbios, tem um texto que diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, no conhecer o Senhor no dia a dia, o Senhor pôde ir endireitando as veredas dele, como ele tinha essa comunhão constante com o Senhor. É muito importante esse segredo também, é trazer Deus para o nosso dia a dia. Deus nunca planejou ficar dentro de uma igreja esperando você vir a Ele para adorá-lo. O plano dele é morar em você, dentro de você, com você, no seu dia a dia, junto com você, enfrentando os problemas e te ajudando a viver. Então, esse segundo segredo, foi importante na vida de José.
Ele aprendeu a enfrentar os problemas. Aquele problema com seus irmãos, ele já vinha enfrentando na sua comunhão com Deus, dia a dia, para o Senhor o conduzir e o orientar. Mas tem um terceiro segredo. Não só isso, na convivência com o Senhor. A gente observa na vida de José que ele acreditava que Deus tinha um plano para a vida dele, para a vida da família dele, incluindo seu pai e os seus irmãos. Ele acreditava no que Deus tinha falado através das gerações passadas, do seu bisavô, avô e ao seu pai também. Então ele cria no plano de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Deus tinha mostrado esse plano nos sonhos que ele tinha, e o sonho era uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Pensando neste sonho, você imagina este sonho, quando ele lembrava dos 2 sonhos dentro da cadeia, ou lá na escravidão. Loucura! Olhando para o que ele estava em volta, ele dizia, nunca isso vai acontecer, não vai ter chance. Depois do que os meus irmãos fizeram comigo, me venderam para o Egito, acabou o propósito, o plano de Deus na minha vida. Impossível, eu vou morrer como escravo ou na prisão. Você vê que isso não aconteceu com José. Ele não aceitou as evidências ou as circunstâncias como determinantes do seu futuro e da sua vida. Ele creu na palavra de Deus como determinante do seu futuro. Não são as escrituras que determinam o destino do filho de Deus e da filha de Deus. Não são as circunstâncias, é a escritura, é a palavra de Deus. Então ele acreditava no plano de Deus quanto à sua vida, e que este plano incluía os seus irmãos. Sem dúvida que isso trouxe um conflito para a vida dele. Se o plano de Deus incluía seus irmãos, então alguma coisa teria que acontecer no relacionamento dele com seus irmãos. Mas acreditar no plano de Deus. A maioria de nós, a gente olha para as circunstâncias e pensa, Deus não tem plano comigo, porque minha vida não está dando nada certo. As coisas não estão caminhando. E isso não é indício que não seja plano de Deus. O plano de Deus na nossa vida é aquilo que Ele revelou na Escritura e na Palavra. E nós devemos nos firmar nisso. Mas tem um quarto segredo que decorre disso aqui. Isso é que é espantoso em José. Era a capacidade que ele tinha de se ajustar ao plano de Deus na sua vida. Nós temos muita dificuldade de mudança, com mudanças, nós seres humanos. Alguns de nós parece que gostamos muito de mudança, mas na prática nós não gostamos muito de mudança. Especialmente as mudanças que não são de acordo com o nosso gosto e a nossa vontade. Mudança mexe muito conosco. E nós temos muita dificuldade, especialmente, de nos ajustar quando há mudanças grandes da nossa vida, ou mudanças que nos atingem em aspectos da nossa vida que nós temos dificuldade de ser mudados. O apóstolo Paulo falou disso. Paulo, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bem, o apóstolo Paulo dizendo isso, ele está falando positivamente. Se você olhar o que está por trás disso, ele queria dizer que se ele aprendeu a viver, então ele não vivia contente com toda e qualquer situação. Ele teve que aprender, em outras palavras, a se ajustar ao plano de Deus dentro das circunstâncias. Quer dizer, o plano de Deus, ele vem dentro das circunstâncias da nossa vida. Não são as circunstâncias que mudam o plano de Deus. É o plano de Deus, ele vem no meio das circunstâncias. Alguém disse isso naquele ditado, que Deus escreve direito por linhas tortas. Na realidade, ele escreve sempre direito. E a linha que ele nos leva é reta. As nossas aqui são tortas, por isso ele tem que endireitar. Mas você vê, onde José ia, você note que ele estava pronto para quê? A pergunta dele não era por quê? Por quê? Por que meus irmãos fizeram isso? Por que eu vim parar assim? Por que Deus me trata assim? Essa pergunta não é uma pergunta sábia, não nos leva a lugar nenhum, e Deus não vai responder essa pergunta, porque é uma pergunta complicada para responder. Por quê? Se Deus disser por isso, por aquilo, você pode não aceitar. Então, por que nunca vai responder? E Deus geralmente não responde os nossos porquês, mas Ele responde os nossos para quês. Para quê? O Senhor me faz passar por tudo isso. Agora é diferente, Deus responde. Então, José lhe perguntava, o que tu queres de mim aqui? Por quê? Para quê? Aliás, para que tu me trouxeste a essa situação? Então, onde ele estava, ele procurava descobrir o que é que Deus queria com ele naquela circunstância. E ali, então, ele podia funcionar. Nós temos muita dificuldade de aceitar a cruz, a humilhação. O plano de Deus na vida de José era exaltá-lo. Então, a Escritura já prevê isso. Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta
será humilhado. Então já está predito que como o plano de Deus era exaltar José, então primeiro ele ia passar por humilhação. Ele teria que passar por humilhação. E passou por humilhação muito grande. Nós não gostamos de ser humilhados. Você vê que em vez de se exaltar, você vê, ele se humilhava em cada situação. A gente vê, como é que a gente encontra isso? Porque o texto diz assim, que vendo Potifar, que o Senhor era com ele, com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, então Potifar foi pondo tudo nas mãos dele, e passou a confiar tudo que ele tinha a José. Mas você observe aqui que Potifar não percebeu, não foi o talento de José, a capacidade de José, a inteligência de José, as habilidades de José, o potencial de José. O que Potifar viu foi que o Senhor era com ele. O Senhor, Deus dele, era com ele. E que tudo que ele fazia, o Deus dele fazia prosperar nas suas mãos. Quer dizer, Potifar percebeu que tinha um elemento sobrenatural. O Deus de José interferia, influía na vida dele, provocava as coisas, fazia coisas acontecer que normalmente não aconteceriam se não fosse o Deus de José. Não era José, não era a inteligência de José, não era a capacidade de José, era o Deus de José. Isso é importante demais entender. Então José, em cada situação, o que ele fazia? O que tu queres de mim? E como ele se punha na mão de Deus, Deus então agia ali e operava o que Deus queria fazer. E onde Deus tem liberdade de agir, Deus faz coisas tremendas, extraordinárias. Então ele não dizia assim, eu me recuso a viver assim, nessa humilhação. Me recuso a ser escravo, me recuso a ser prisioneiro. Eu me emburro. Tem tanta gente emburrada, empacada com Deus e com a vida, né? Não funciono mais, porque eu não estou como deveria estar. José podia dizer, basear ainda na visão, no sonho, Senhor, o Senhor mostrou exaltado, eu aqui estou humilhado. Não aceito isso, não aceito isso. Eu até entendo que no fundo ele dizia, Senhor, eu não aceito isso, eu aceito o plano do Senhor, não é o permanecer assim. Mas ele dizia, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação em que eu estou? Então você vê como que ele agia, ele se ajustava ao plano de Deus. Como é que nós nos ajustamos ao plano de Deus? Senhor, o que tu queres de mim nessa situação? O que tu queres de mim nessa situação? Minha dificuldade, às vezes, com as circunstâncias da vida, aparecia no trânsito, ou quando alguém me xingava, porque eu fiz alguma coisa por certo, né? Deve ter sido, a pessoa se indignava, eu ficava bravo. Graças a Deus não faço isso há muitos anos, mas eu já teve tempo na minha vida que eu fui atrás, bravo, para tentar descontar ou falar. Depois de um tempo eu percebi que isso não era certo. Como é que eu, o pastor Paulo, fazia uma coisa dessa? Então eu orando, falei, Senhor, não está certo. Então eu passei, a pessoa me xingava, fazia isso, eu fazia assim, com vontade de fazer assim, né? Mas eu fazia assim, pela fé, e por dentro resmungando com dificuldade, aquilo me atrapalhava o dia. Depois de um tempo o Senhor foi mudando, Senhor, eu parei, em vez de ficar por quê, eu então comecei para quê? Então eu aprendi assim, quando acontece, até hoje assim, eu já sirvo, é um sinal do Senhor. O Senhor está querendo alguma coisa comigo. O que o Senhor está querendo? Por que o Senhor permitiu isso? Qual o propósito disso? Então eu paro, vou mais devagar, ou Deus está querendo me livrar de alguma coisa lá na frente, ou Ele está querendo me ensinar. Então hoje eu já tenho mais facilidade de aceitar essas coisas. É isso que eu chamo na prática, se ajustar ao plano de Deus, é procurar entender o que Deus quer e qual o proveito que Deus pode tirar disso. Davi, no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava, Salomão tinha usurpado o trono, ele estava foragido, procurado para a morte, apareceu Simei no caminho dele para xingá-lo, e xingou, jogava pedra, maldizia a vida dele, um momento difícil na vida dele, e em vez de esganar Simei, como seria, nós sentiríamos nessa circunstância, ou os seus comandantes, os guerreiros que estavam ali queriam fazer isso, ele disse assim, não esgana ele não, Deus mandou ele me xingar, Deus mandou ele fazer isso, Deus tem um propósito com isso. O que eu queria dizer com isso? Que Deus tinha um propósito com aquilo, e que se ele reagisse de acordo com a vontade de Deus, naquela circunstância, Deus mais tarde ia agir. Ele disse, Deus vai ver o modo como eu agi aqui, e Ele vai me abençoar mais lá na frente, e isso aconteceu. Ajustar-se ao plano de Deus, como é importante nós nos ajustarmos ao plano de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a nos ajustar ao plano de Deus, no nosso viver e na nossa vida. Você vê o resultado na vida de José, qual era? É que o sonho se cumpria. Ele começava lá embaixo, daqui a pouquinho tudo vinha parar nas mãos dele.
Ele começava humilhado, o mais humilde de todos, em humilhação, e ele terminava com tudo nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, tudo não era dele. Onde José foi, era cargo de confiança, ele podia perder a qualquer momento. Ele dependia de Deus, não era uma coisa garantida, mas era garantida por Deus. Ele nunca iria perder se Deus estivesse no comando, com propósito, com respeito àquilo, né? Aleluia. Então, você vê que o texto diz que o Senhor era com José, lá na cadeia, e diz, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, ao Senhor novamente se interpondo. Então, ele passou momentos difíceis, dolorosos, de humilhação mais terrível que você possa imaginar. Um filhinho de papai, como ele era, e agora depois na escravidão e depois na cadeia, convivendo com pessoas que ele dizia não são da minha espécie. Com criminosos, com ladrões, com pessoas, né, que tinham problemas sérios. Lá estava ele. Que tipo de treinamento é esse? José podia perguntar, que tipo de treinamento? O melhor treinamento e tratamento que Deus estava dando para ele. Por quê? Eu imagino que foi lá na escravidão e na cadeia que José teve um insight, né? Ele teve uma percepção que ele não tinha tido antes, quanto aos seus irmãos. Ele diz assim, agora eu sei por que meus irmãos eram revoltados como eles eram revoltados. Eu agora sei, porque ele era escravo. Os irmãos dele mais revoltados e mais irados com eles eram os filhos das escravas, das duas esposas de Jacó. Eram os mais revoltados. E o que nasceu lá na cadeia, no coração de José? Compaixão para com seus irmãos. Você vê, Deus estava trabalhando com José para amar os seus irmãos, perdoar os seus irmãos, para que ele pudesse alcançar os seus irmãos naquilo em que eles precisavam. Deus tinha que curar José também, é uma forma de cura. Nós pensamos que nós estamos bons, nunca tivemos problema na vida, nem temos problema que nós estamos curados. O ser humano não está curado. Mesmo o ser humano mais perfeito, que anda mais reto, ele ainda tem problemas sérios. Os fariseus eram os melhores homens da época de Jesus, mais morais, mais retos. E, no entanto, o problema deles era mais sério do que todos os outros, porque eles não perceberam o seu problema, e reconheceram o seu problema. Queridos, compaixão, elas só se desenvolvem assim. Eu estava contando, eu não sei se foi em uma das cidades do interior de Goiás, nós fomos com os nossos jovens, e fizemos um trabalho na igreja, e eles nos levaram no trabalho na cadeia pública daquela cidade. Eu nunca vi os nossos jovens tão entusiasmados, tanto no cantar como no testemunhar, no falar. Fiquei impressionado, com emoção tremenda. Mas logo eu descobri por que eles estavam assim. Boa parte deles tinha passado por dentro de cadeia. E tinha um ou dois deles que tinham passado dentro daquela cadeia. Então, ele estava ali testemunhando, sabendo o que os que estavam lá dentro estavam sentindo, e falando profundamente, procurando falar o coração deles, porque ele tinha compaixão, ele sabia o que eles estavam passando lá dentro, porque ele já tinha passado. Muitas coisas na nossa vida a gente passa, você vê, não é o porquê que Deus está respondendo, é o para quê. Não é porque a gente tenha pecado, porque a gente mereça sofrer, é porque Deus tem um propósito para nos tratar e abrir o nosso coração para a gente poder ter um ministério e ajudar pessoas. Mas ainda tem um último segredo de José que eu quero partilhar com vocês. Em todo esse tempo, essa trajetória, José procurou conservar o coração dele limpo. De quê? De todo ressentimento. Ele disse mais tarde, não foste vós que me enviaste para cá, mas foi Deus que me enviou. É claro que José não é uma pessoa diferente de mim e de você. Muitos de nós achamos que os personagens bíblicos são pessoas mais santas, mais, preparadas, não são iguais a nós mortais. Eles são iguaizinhos a nós. Por isso que a Escritura fala de Elias. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Isso fala tudo, quer dizer, ele é igual a mim, igual a você. Ficava irado, ficava de mau humor, ele tinha tristeza, tinha os problemas que nós temos. Era igual a nós. A diferença era Deus na vida deles. Então, José, por certo, foi fácil para ele conviver com aquela rejeição, e com as consequências daquela rejeição, já conviver em família, já foi difícil daquela forma com seus irmãos e com seu pai, a tensão era constante. Quanto mais o seu pai tentava cobrir
né, cobri-lo com amor, mais os seus irmãos o rejeitavam, mais tensa ficava a situação dela. E dentro de casa a gente não convive só com o pai ou mãe, a gente convive com os irmãos também, e a gente tem que conviver com eles. Então, mas além disso, seus irmãos também tentaram contra ele e acabaram o vendendo. O seu pai o teve por morto, e ele foi vendido como escravo, e anos se passaram longe da sua família, de tudo. Por certo, o coração dele teve muita dificuldade de enfrentar. Tenho certeza que veio o que vem no nosso coração. Vem ódio, vem ira, vem tristeza profunda, vem contra Deus, vem contra os seus irmãos, provavelmente veio até contra seu pai, porque o seu pai não, né, criou aquela situação também, dando mais atenção a ele do que a seus irmãos. Tudo isso, por certo, veio ao coração dele. E eu fico pensando, na vida de José, quando ele passava um momento difícil, vinha aquilo dizendo, tudo que eu estou passando é culpa de quem? Meus irmãos. Ou do meu pai. Geralmente, vem a contrariedade, você anotou? Você já passou uma circunstância difícil, alguém agiu mal, quando você enfrenta uma situação difícil, você fala, culpa deles, está vendo o que eu estou passando? Estragaram a minha vida, atrapalharam a minha vida. Mas a vida de José não foi estragada, atrapalhada pelo que seus irmãos fizeram, por estranho que pareça. Esse último segredo é muito importante. Por que ela não foi estragada? Vieram os mesmos sentimentos, a diferença é que ele se mantinha na presença de Deus, do Senhor. Os sentimentos vinham, o que ele ia fazer com eles? O que você faz com esses sentimentos? Ou a gente dá vazão em cima de alguém ou de alguma coisa, às vezes não é da pessoa, que a gente não tem a pessoa perto para fazer. Então a gente dá vazão na vida, nos móveis, nas coisas, né? A gente põe para fora o que a gente sente. Irmãos, o lugar de nós darmos vazão que nós temos é nos braços de Jesus e de Deus. É aproximando dele e abrindo o nosso coração. Eu imagino quantas vezes José não foi para os pés de Deus, soluçando e dizendo para Deus tudo que ele sentia. Eu tenho certeza que houve oração, Senhor, eu sinto ódio pelos meus irmãos, pelo que eles me fizeram. Olha a situação que eu estou, olha o que aconteceu. E ele abriu o coração com Deus. Se você já teve uma experiência de cura, você vai entender isso. Eu que já experimentei isso e também já passei por momentos assim com muitas vidas, ajudando, é interessante, a pessoa põe para fora tudo que ele tem, porque esses sentimentos não são sentimentos que você consegue se liberar você mesmo deles. Sentimento de revolta, de ira, de rejeição, de ódio, você não consegue simplesmente tirá-los fora e dizer, esqueço deles, não vou me lembrar mais. Não, isso aí não sai assim, facilmente. Tem que ter a ajuda de Deus para a gente ficar livre disso. E por isso que Jesus subiu ao Calvário, para ali levar os nossos pecados, e ali também levar os pecados dos outros também. O Calvário é muito importante. Então ele foi para Deus, e como vai a pessoa para Deus, e quando ela abre para Deus, conta o que ela tem com honestidade, punha para fora o que ele sentia, e dizia, Deus, eu estou sentindo tudo isso, não devia sentir, não posso sentir, mas é isso que eu sinto, eu não consigo vencer isso. Então a experiência que a gente tem é interessante, quando a pessoa põe para fora, desabafa, fala com Deus, abre com Deus, acontece uma coisa interessante. De repente, a pessoa se assusta de sumiu. Saiu do coração dela tudo aquilo. Sumiu tudo, desapareceu tudo. Em vez de ódio, de rancor, ela sente amor. Ela sente amor. E vem compreensão, coisa que antes não existia. Corin ten Boom conta a experiência dela nesse sentido, quando numa igreja ela deu testemunho do tempo dela nos campos de concentração nazista. E neste culto, nesta igreja, depois do testemunho, veio ao encontro dela, ela ficou sabendo, um dos algozes dela, um dos torturadores que mais prejudicaram a ela, e foram o que mais prejudicou a sua irmã, que veio a morrer lá no campo de concentração. Ela escapou. E ele, a notícia que ele tinha se convertido, era nova criatura, tinha nascido de novo, tinha se arrependido dos seus pecados, e agora ele era um cristão, em que ele estava vindo para cumprimentá-la. Quando ela soube disso e o viu chegando, você já imagina como é que as emoções dela foram profundamente perturbadas e turbadas. Mexia com emoções e experiência de sofrimento muito grande. E ele chegou e aproximou-se dela e estendeu a mão. Então ela disse que aquele momento que ela estendeu a mão foi uma eternidade. Dentro dela tudo dizia, não, não, não. Ela lembrava de acontecimentos, vinha à memória tudo que ela tinha passado. Ela não sabia o que fazer, ela só disse que naquele momento foram alguns segundos, mas para ela foi uma eternidade. Ela só diz, meu Deus, me ajuda, eu não tenho jeito de sair dessa situação. Então o Espírito de Deus falou claro com ela, aperta, estende a mão e aperta a mão dele.
E com toda a dificuldade que ela estava tendo, tudo dizendo não, ela estendeu a mão e apertou a mão. Quando apertou a mão, os dois caíram em quebrantamento e pranto e se abraçaram. A barreira tinha caído completamente, por ação de Deus. Queridos, manter limpo o coração, isso é muito importante. Ele disse mais tarde para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim. Ele não estava negando que eles não tivessem agido mal com ele, mas Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Ele não estava negando maldade. Existe muita maldade entre irmãos, maldade entre nós seres humanos. Perdão não é só uma questão, eu perdoo, ou ele não teve essa intenção, meus irmãos não tiveram essa intenção, coitado deles. Não é assim. Ou então eu perdoo, mas não quero conversa com eles, eu sou superior a eles, o que vem de baixo não me atinge. Esse tipo de perdão também não resolve. Os seus irmãos não podiam ser tratados como escravos, teria que ser como irmão. Então esse tipo de perdão é muito difícil, esse tipo de perdão só se consegue quando se volta para Deus e se busca a Deus. E se busca a Deus. O que é ressentimento? É um sentimento que está sempre voltando, né? Está sempre voltando, sempre voltando. É uma ferida que a gente compara que começou a cicatrizar, mas não cicatrizou toda. Então, quando você toca aquela ferida, a pessoa dá um grito. A reação dela é anormal. Você até espanta, porque normalmente ela não deveria reagir assim, é porque ela tem uma ferida. Então, essa ferida, esse que é o nosso problema. Quando a gente não consegue manter o coração limpo, aquilo se mantém lá, ainda nos afetando. Então, quando vem uma situação difícil, o sentimento volta de novo. Aí vem de novo, é culpa deles. Eles que acabaram com a minha vida, eles que me atrapalharam de viver, eles que estão me impedindo. Volta novamente tudo aquilo de novo, e aí volta o quadro de novo e a situação de novo. Irmãos, existe muita maldade entre nós, seres humanos, e nós também somos maus. Isso não foi palavra, não é palavra minha, é palavra de Jesus. Vós que sois maus, se sabeis dar boas dádivas, hoje foi lido esse texto, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, está vendo? Nós que somos maus. Então essa maldade nos afeta e nos atinge profundamente. E ela produz em nós o quê? Revolta também, né? A rejeição produz rejeição também. Nós rejeitamos aqueles que nos rejeitaram também, criamos uma barreira enorme. Então, a nossa vida passa a girar em torno disso, né? Em torno disso. Quantas pessoas não foram afetadas por isso na sua vida, de tal maneira que eles vivem a vida para provar que são diferentes daquilo que as outras pessoas fizeram eles parecerem. Mas José atravessou tudo isso e ele não foi afetado, porque ele conseguiu manter limpo o coração. Como que ele conseguiu? Na presença de Deus, sendo transparente com Deus. Eu imagino quantas vezes ele não veio diante de Deus com aquele sentimento voltando de novo. E ele vinha abrir com Deus novamente, abrir o coração. E eu creio que chegou o dia em que ele olhou para dentro do coração, não tinha mais amargura. Tinha apenas a dor da lembrança, mas uma dor positiva. Em que o amor podia estar presente. E agora ele podia amar os seus irmãos com o amor de Deus. Aleluia. Manter limpo o coração, não ser afetado por isso. Na vida nós estamos sempre enfrentando rejeição. Tem rejeições bem reais, são rejeições de fato. A gente nem pode imaginar o que o ser humano é capaz de fazer a outros seres humanos. Vocês têm visto nas manchetes de hoje em dia coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer em famílias. Mas existe aí, maldade assim de uma dimensão que para nós parece a coisa mais impossível do mundo. Tem rejeição também aparente, são mal-entendidos, brincadeiras, boa parte das rejeições elas são expressas através de brincadeiras, mas para a pessoa não é brincadeira, porque ela se sente rejeitada, e uma pessoa se sentiu rejeitada, mesmo que a outra não a rejeitou, o resultado é o mesmo também. E há rejeições malignas, eu chamo malignas assim, porque o inimigo procurando exatamente desgarrar alguém da família, ou procurando destruir a vida de alguém, então ele cria situações para haver rejeição, e a pessoa age como não deveria agir, depois se arrepende daquilo, mas o resultado já foi feito. Então o alvo dele é esse, e às vezes o inimigo procura dizer, ó, ninguém te ama aqui, seu pai te odeia, seu irmão não quer saber de você não é amado neste lugar. Quantas pessoas já me falaram disso, às vezes dentro da igreja, disseram, ó, ninguém te ama aqui. Não é verdade.
Ele é amado. Pode não ser amado por todo mundo na dimensão que ele precisa. Mas é o inimigo tentando desgarrá-lo. Então tem rejeição intencional, rejeição não intencional. Mas quem quer que sofre rejeição, ele é afetado. Então, por isso, irmãos, que nós temos que aprender a manter o nosso coração limpo, de todo ressentimento. E nós precisamos ser libertos desse sentimento na nossa vida para podermos viver, para não nos afetar. E o único que é capaz de transformar isso em bem é Deus. Foi o que ele fez na vida de José. Ele transformou a experiência dolorosa que ele teve dos seus irmãos em redenção. No final, você vê o encontro dele com seus irmãos, é um encontro tão emocionante. Quando o pai morreu, seus irmãos disseram, é agora que José vai descontar e vai vingar. Porque disseram, não tem jeito dele ter nos perdoado. A causa do papai é que ele não mostrou as unhas, mas ele vai mostrar agora quem ele é. Então eles mandaram alguém dizer para ele, o seu pai, antes de morrer, mandou te dizer que você perdoasse os seus irmãos pelo que eles fizeram. Não agisse com eles, não descontasse neles. Eu não sei se eles puseram essa palavra na boca do pai ou se o pai realmente mandou falar isso, não importa. Mas importa é a razão de José. Quando José ouviu isso, ele se quebrantou e chorou. Ele disse assim, na verdade, vocês intentavam mal contra mim, mas Deus transformou em bem para manter vivo. E a Bíblia diz que José falou ao coração dos seus irmãos. E os seus irmãos puderam ouvir de coração a José. E a família de José foi restaurada. Aleluia, para o propósito de Deus. Queridos, você conhece o Senhor já pessoalmente? O primeiro segredo é você conhecer Jesus intimamente, pessoalmente. Você já o conhece, já entregou a sua vida ao Senhor. Para você enfrentar as rejeições que existem nesse mundo, você tem que ter o Senhor na sua vida. Você tem que descobrir o seu verdadeiro Pai, sua origem, aquele que realmente te ama e numa dimensão que nenhum ser humano é capaz de amar. O único que é capaz de amar nessa dimensão é Deus. Todos os outros vão falhar, mais dia menos dia. Não tem pai, por mais amoroso que seja, que não fale. Mas o nosso Deus ama de uma forma impressionante. Você precisa conhecê-lo pessoalmente, intimamente. José não se dirigia ao Deus de seu pai, dizia, Deus de meu pai, de meu avô, de meu bisavô, faz isso, faz aquilo. Ele conhecia o seu Deus pessoalmente, dizia, meu Deus, meu Senhor, me socorre e me ajuda. Você precisa conhecer o Senhor se você não o conhece, né? Mas não só conhecer o Senhor, você precisa desenvolver uma vivência com Ele. Conviver com Deus. Muitos conhecem o Senhor, abrem a vida e o coração para o Senhor, mas não deixam Jesus entrar nas particularidades da sua vida. Alguns acham que eles dão conta sozinhos de resolver os seus problemas. Só os mais graves que eles acham que devem procurar Deus. E outros acham que Deus não tem que entrar nisso não, porque é problema dele, ele que tem que resolver. Irmãos, se Deus tivesse feito o ser humano para viver sozinho, solitário, se o plano de Deus não fosse viver dentro do ser humano, com o ser humano, partilhando da vida do ser humano, tudo bem, mas Deus projetou o ser humano para viver junto com Ele, e Ele junto com o ser humano. Casado, a expressão na Escritura é que o Senhor entra no nosso espírito e casa conosco, com o nosso espírito, se torna um conosco para viver e para a vida. Então, irmãos, o alvo de Deus não é, Ele quer participar da sua vida, não por força nem por violência, mas Ele quer participar, por isso você tem que conviver com Ele. A convivência com o Senhor é a vivência com Ele, as tristezas suas partilhar com Ele. Tem pessoas que quando entram em crise, eles têm que sair correndo. Andar pelo mato, até conseguir acalmar para poder voltar, porque as emoções foram transtornadas. Muitas pessoas, mesmo crentes, eu acho interessante que no momento de crise eles não conseguem ir para o Senhor nem para Deus. Eles têm que sair, aí melhorar primeiro para depois poder orar. Irmãos, nós precisamos aprender a conviver com Deus, de tal forma que nos momentos difíceis da nossa vida, o primeiro que a gente vai é Deus. O primeiro que a gente vai é Deus. E se você desenvolve uma vivência com Deus, você já notou as pessoas com as quais nós convivemos intimamente. Eu lembro a ocasião que estava enfrentando uma situação muito difícil. Homem que é homem não chora, não é? Não é verdade isso, mas pelo menos um homem aparenta que não chora. Eu não tinha encontrado meu pai há muito tempo. Eu encontrei o papai. Quando eu encontrei o papai, eu me vi chorando. Só de encontrar o papai, as lágrimas vieram, eu fiquei espantado com eu mesmo chorando. Por que eu estou chorando? Como é que eu estou chorando? É que as minhas emoções vieram à tona, por quê? Porque eu encontrei alguém que eu tinha uma convivência, uma intimidade grande comigo, que me conhecia e me amava.
É assim que você precisa desenvolver com Deus. Essa convivência desenvolve, você tem que desenvolvê-la, não é 1, 2 dias. Durante um tempo, a nossa convivência com Deus é com alguém que a gente não conhece muito. Já viu? A gente fica procurando assunto. Depois que você conhece a pessoa, de convivência de um tempo, você não precisa procurar assunto, você tem muito assunto. Constantemente você tem assunto para partilhar com ele. Essa convivência você precisa desenvolver com Deus. Terceiro segredo, você crê no plano de Deus na sua vida, que esse plano de Deus independe das circunstâncias? Ou você crê que o plano de Deus depende das circunstâncias? Conforme a circunstância, Deus não está com você. Não. Você precisa acreditar no plano de Deus, como a Bíblia fala. O plano de Deus não tem nada a ver com circunstâncias adversas. Deus não está comigo porque não acontece isso, não acontece aquilo, porque eu perdi um emprego, porque aconteceu isso. Não existe isso na Bíblia. Deus não promete que as circunstâncias vão sempre favoráveis, mas Ele prometeu que sempre estaria conosco nessas situações para nos ajudar. E é isso que é importante. Ele não é um mágico que muda as circunstâncias na frente de nós. Ele é alguém que se envolve conosco e junto conosco nos ajuda a vencê-las e a superá-las. Ele faz milagre, mas não faz mágica. Mas milagre demora mais um pouco. Aleluia. Você crê no plano de Deus na sua vida? Você não é melhor do que os outros, mas você não é pior do que os outros. Coisa nenhuma. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, só que esse plano passa por muitos altos e baixos, até que o Senhor te leva aonde Ele quer na sua vida. E o que é importante é isso, né? É que o que acontece com você não é indício, as circunstâncias são indício de que Deus não tem um plano com você. E você tem aprendido a se ajustar ao plano de Deus? Não é Deus que tem que se ajustar a você, é você que tem que se ajustar a Deus. A maioria de nós quer que o mundo e as coisas se ajustem a nós. Eu falei para vocês do trânsito, eu queria que tudo se ajustasse a mim. Agora, com mais um pouco de idade, eu fico mais lento em algumas coisas, né? Então, alguns mais jovens não gostam do modo de eu andar mais lento, né? Então, esbravejam comigo, ficam bravos, buzinam, xingam. Um dia desse eu vi que Deus já tinha me mudado. Alguém fez isso, né? Minha filha estava comigo, aí eu fui atrás dele. Onde ele virava, eu virava. Onde ele ia, eu virava. Ela falava, pai. Ela estava preocupada comigo. Não preocupe, minha filha. Ele está indo no mesmo caminho que nós estamos indo. Eu estou indo atrás dele. E eu estou indo e orando, só dizendo para ele assim, ó, que está tudo bem, que não tem problema, que houve alguma falha da minha parte. Interessante, para algumas pessoas você faz assim, ele muda na hora, já sorri, já entende, vai embora. Outros não, continua bravo. Eu vi que o pessoal do carro ficou meio tenso, aí eles foram ficando tensos, falei, o homem vem atrás. Aí eles viraram para o lado que eu não ia, eu virei para o outro lado. Louvado seja Deus. Ajustar o plano de Deus. A vida, você não manda na vida nem nas circunstâncias. A maioria de nós tem dificuldade com as contrariedades, né? Fura um pneu, pronto. Sua vida atrapalhou naquele dia. Que diferença faz? Você está aprendendo pelo menos a trocar um pneu, se você nunca trocou. Você vai ter experiência com muita pessoa que enfrenta isso. Quando eu vejo um carro parado, eu sei o que é isso. Na rua, um dia desse eu vi e falei, Senhor, ainda mais ser uma mulher, ajuda, Senhor. Eu não podia parar. Onde eu vi de longe, não podia parar. Dá ajuda e socorro logo, porque eu sei que essa pessoa deve estar numa dificuldade difícil, precisa de alguém que ajude. Então, a gente aprende a ser compassivo e ajudar. Irmãos, ajustar ao plano de Deus. E como é que está o seu coração por fim? Está limpo de todo ressentimento? Muitos de nós pensamos que nós estamos limpos. Às vezes tem coisas que nós pensamos que não nos afetou tão profundamente. Nós, seres humanos, especialmente o homem acha que nada o afeta, que ele é superior a tudo. A mulher já é mais sensível, ela mostra que ela é profundamente atingida. O homem não. O homem, para perceber que ele foi atingido, é igual eu com meu pai. Quando eu encontrei o papai, que eu percebi que o negócio estava sério em cima de mim. Não é mesmo? Então, a gente não tem a percepção de quanto a gente foi atingido por alguma coisa e afeta. Então, isso afeta os relacionamentos, afeta o modo de lidar com as circunstâncias, com as vidas. Nós precisamos estar abertos para Deus mostrar aquelas coisas que nos atingiram e nos afetaram, para que o nosso coração seja um coração limpo de qualquer ressentimento e a gente possa funcionar com respeito às pessoas e às vidas como Deus projetou. Se nós não pusermos rejeição para fora da nossa vida, nós não vamos estar livres para fazer o que Deus quer conosco. Ela precisa sair. Na vida de José precisou sair. E você note que a vida dele, o que impressiona a gente, é que ele não era afetada pelos acontecimentos que ele passou. Você viu por que vinha tudo parar na mão dele? Por quê? Por quê? Porque ele estava funcionando como Deus queria.
O importante não é se você está sofrendo ou não está sofrendo, se você está funcionando como Deus quer que você funcione. Não pergunta para Deus se você me ama, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? Como é que eu posso, o que eu posso fazer por ti nessa circunstância? E você vai descobrir que Deus está com você. E você vai descobrir significado naquilo. E se você tem alguma coisa interessante, circunstâncias assim, Deus usa para trazer aspectos que nós não fomos curados ainda. E precisamos de cura na nossa vida. Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por alguns momentos. Deus falou com você nesta noite. Rejeição é algo que nos atinge a todos. Se você já experimentou cura, sempre tem áreas na nossa vida em que nós ainda precisamos de cura. E às vezes não estamos apercebidos. E uma família, ela é muito importante. As tensões de uma família, as dificuldades, são muito importantes para Deus. A família escolhida para Deus, Deus não via como uma família problema. Ele via como um desafio para o seu amor e para o seu poder. E quando ele conseguiu levar José a ver esse desafio, Deus pôde transformar aquela família. Meu querido, Deus falou com você, você tem enfrentado rejeição, eu creio que alguns aqui têm enfrentado rejeição de uma forma tão profunda que estão completamente desestruturados. Outros, algumas áreas da sua vida nunca conseguem consertar. Outros são sentimentos que sempre voltam. Deus falou com você nesta noite. Se você sentir desejo, saia do seu lugar, venha ao altar, nós vamos estar orando neste momento aqui, finais, pelas vidas. Se você sente dificuldade no relacionamento com a família, ou com onde você convive, parece que barreiras não caem, venha ao Senhor. Se há alguém aqui que ainda não recebeu, não conhece o Senhor pessoalmente, intimamente, não tem conhecimento íntimo e pessoal com o Senhor, venha à frente, esse é o seu momento. Se você já teve, mas você não consegue manter uma comunhão, uma vida com Ele, Deus ainda parece um estranho para você, suas orações são curtíssimas. 2, 3 minutos, você já falou tudo, você não tem convivência com Deus, você precisa desenvolvê-la. E a melhor convivência é desenvolvida quando a gente sofre. E quando a gente se aproxima de Deus e começa a partilhar o sofrimento e aquilo que a gente passa. Venha ao Senhor. Você não consegue entender, ver o plano de Deus na sua vida, parece que nada se ajusta, você não consegue se ajustar ao plano de Deus, venha à frente também, trazendo a sua dificuldade de se ajustar, de aceitar as circunstâncias. Se você ainda tem ressentimento no seu coração, ele volta quando vem circunstâncias difíceis, o que vem na sua mente, no seu coração? Diz, fulano, tal situação, tal coisa, acabou com a minha vida, me atrapalhou, eu não consigo mais reagir. Isso é sinal de que o seu coração não está limpo, mas Jesus veio para te aliviar disso e limpar. Você que veio ao altar, ore ao Senhor, fale com Ele, abra o seu coração, ponha diante dEle o que você está atravessando e passando. Tem alguém aqui que te ama profundamente, esse alguém é Deus, é Jesus. É um amor que só Ele pode ter e pode manifestar. Não tem ser humano que possa preencher essa necessidade na sua vida, só Ele. Mas quando Ele preenche, os outros seres humanos você consegue liberar, perdoar, amar. Por isso entrega ao Senhor o que você está passando, reconhece o Senhor presente nessa hora, fale com Ele, abra o coração. Você está se sentindo rejeitado, conte. Você sente ódio por certas pessoas, conta isso, não tenha receio de falar com Deus, de abrir o coração. Ele não vai te rejeitar, Ele vai te ouvir e Ele vai operar na sua vida. E à medida que você confessa, que você fala, Ele vai conseguir tirar isso de você, porque lá no Calvário Ele já levou todo o ódio, toda a maldade, todo o ressentimento, todo o sentimento que o ser humano possa ter, toda a maldade Ele já tirou. E quando você confessa, o poder do Espírito se manifesta para retirar isso de você, e te lavar e te limpar. Ore nesse instante, nós estamos orando, vamos estar orando à medida que você vai orando ao Senhor por alguns momentos. Traga a Ele a sua condição e a sua situação. Aleluia. Alguns se sentem rejeitados pelos pais, pais sentem pelos filhos, irmãos sentem por outros irmãos, a gente sente das pessoas às vezes, ou o pastor,
ou alguém, ou liderança, a gente se sente rejeitado. Pode não ser verdade, mas é um sentimento que está afetando a sua vida. Traz diante do Senhor. Senhor, este é um momento precioso, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra. Tu estás presente aqui com muito amor para preencher essa necessidade na vida dos Teus filhos. Como Tu nunca deixaste José, e nem os irmãos dele, apesar da situação que agiram, mas estavas naquela circunstância para impedir o pior, para no futuro poder alcançá-los. Como Tu estiveste especialmente com José, Senhor, assim eu sei que Tu estás com cada vida aqui. Nas dificuldades que cada um enfrenta, ajuda-os a descobrir que não estão sozinhos, que Tu estás presente, que eles são amados. E que o Teu poder está presente para aliviá-los. Ajuda o Senhor a não ter receio de expor o que está no seu coração. O ser humano foi feito para ter comunhão contigo. Significa para podermos rasgar o nosso coração, apresentar o que nós sentimos e até te dizer: Deus, isso que aconteceu me trouxe até um ódio contra Ti. Por que Tu fizeste isso, Senhor? Por quê? À medida que a gente consegue se abrir com Deus, até nas nossas dificuldades, Ele pode nos ajudar. E diz: vinde a mim, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Todo que está afetado, ferido, o Senhor chama Ele, porque no Calvário Ele é amor, agora Ele pode aceitar você. Ele pode te perdoar, porque Ele já te perdoou, e Ele pode mostrar amor por você e pode te ajudar. Chegue ao Senhor sem receio. O Senhor ajuda cada filho, cada filha tua a abrir o seu coração. Quem sabe aqui já conseguisse abrir com o Senhor, entregar o que está pesando no seu coração e atrapalhando, Senhor. E muitos, se não conseguiram ainda, que é o começo, Senhor, desse abrir de coração. Opera no coração de cada vida. Aquilo que vieram pela primeira vez para aceitar o Senhor, que estão dizendo: Senhor, eu acho que eu não tive ainda uma experiência assim, Tu não és pessoal ainda para mim, eu preciso dessa experiência. Entra, Jesus, no meu coração, entra na minha vida, eu quero Te conhecer interiormente, intimamente, pessoalmente, e Te dou essa liberdade, entra na minha vida. Se ele já entrou, ore: Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor dia a dia, Senhor, eu quero me abrir com o Senhor dia a dia, me ensina, Senhor, a me voltar para Ti, a Te buscar, me leva a compromisso com a palavra e com a oração, Senhor, para poder ouvir a Tua voz dia após dia. Senhor, ajuda os Teus filhos nesta hora, Pai, porque eles são Teus filhos e pertencem ao Senhor, ajudando-os a superar, onde existir rancor, ó Deus, que esse rancor venha para fora e possa ser arrancado, o Teu povo limpo de tudo aquilo que os afeta nos seus relacionamentos, e a cura que é o Senhor possa se manifestar em tudo, em todas as coisas. Obrigado por aquilo que está acontecendo neste momento. Temos certeza, Senhor. Tem alguém aqui, Teu Espírito está aqui testificando que há alguém aqui, o nosso Deus, que ama. Tem pessoas aqui muito amadas, Senhor, por Ti. Elas não percebem o quanto elas são amadas. Elas não entendem, conseguem entender como é que Tu podes amá-las. Mas sem entender, Tu as amas, Senhor. Isso é que é o importante, elas são amadas. Abre o coração delas para aceitar este amor. E saber que não importa os seus pecados, sua maldade, o que elas já fizeram de mal, o que já trouxeram de mal, Tu as perdoas e amas, Senhor, e lhes dás uma nova chance, constantemente. Ministra ao coração de cada um, ao que está ferido, machucado profundamente, começa a ministrar conforto, ânimo, para conseguir se abrir, Senhor. Aquele que está sufocado, dá liberdade para conseguir pôr para fora. Mas age na vida de cada um, que daqui para frente até, ó Deus, o restante dessa noite, Senhor, Tu possa operar nos corações que estão mais sufocados e sem saída, ajudando. E aqueles que não sentem nada, mas interiormente sabem que estão truncados. Senhor, eu creio que o passo foi dado. E agora o caminho está sendo aberto. E Tu vais operar nessa vida mais e mais daqui para frente. Obrigado por essa certeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Pode voltar ao seu lugar. Graças a Deus. Deus é fiel. Amém? Deus, Ele toca na gente.